Boa noite, gente. Meu nome é Tayane, para quem me conhece, não me conhece, enfim. Sou professora de farmacologia aqui da Aprimore há 2 anos e pouco. E ao longo desse tempo a gente tem encontrado diferentes turmas com diferentes níveis em farmacologia. Em geral, todos odeiam farmacologia, mas pelo menos saem entendendo que já é alguma coisa, né? Deixa que eu fico com amor e vocês ficam com entendimento. A farmacologia na Marinha vai ser dividida em 4 blocos, tá? Hoje a gente vai ter a primeira aula. E essa primeira aula vai usar a seguinte bibliografia, que é o Andrade, livro que tem sido adotado nos últimos 4 ou 5 concursos e provavelmente vai continuar. Não por sua grande qualidade científica, mas pela própria ausência de livros de farmacologia para dentistas atuais. Tá? Não espero grandes mudanças para esse ano. Sempre fica aquela nuvem se vai ser cobrado Lenita. No Exército, ano passado, eles inseriram Lenita, que é um livro antigo, tá? Um livro muito bom de farmacologia, mas que tem um conteúdo um pouco defasado em relação ao Andrade. Então, não vejo o porquê dele ser cobrado na Marinha, mas caso seja, conforme o bonde for andando, a gente também acaba entrando aqui ali no Lenita, tá? Mas o Andrade ele é um pouco filhote da Lenita. Então ele tem muitas coisas que são parecidas e o que não for parecido, e caso esse livro acabe entrando, a gente vai puxar e vai falar, tá? Um outro livro que vai entrar na aula de hoje é o Malamed, que também é um livro tradicionalíssimo e que entra em todos os concursos e é o livro referência padrão ouro para anestesia. Por que ele está entrando nessa aula se vocês vão ter aulas em que vocês vão ver especificamente o Malamed? Porque na farmacologia do Andrade ele também tem muito conteúdo baseado do Malamed e o ensino do anestésico local tem que passar por alguns conceitos em questões que são cobradas pelo Malamed. Então, se cair alguma questão de farmacologia de anestésicos locais, provavelmente ela vai ser tirada do Malamed, não do Andrade, tá? Por própria questão de bibliografia mesmo, é um livro mais referência nessa área, tá? Farmacologia nas últimas provas, e aqui, isso aqui está desatualizado, na verdade, está contabilizando até o ano passado, tá? O cabeçalho que está antigo. Então, até o ano passado, essa estatística é atual, 14% da prova da Marinha é farmaco, tá? O que é uma coisa boa, se anime, farmaco é muito legal. E o que acontece? O perfil das questões tem mudado ao longo do tempo, tá? Antigamente, nas primeiras provas, quando ainda era cobrado Lenita, e até quando o Andrade era a edição de 2006, o que caía muito em farmacologia? Caía muito anestésico, analgésico. Hoje, o que cai em farmacologia? Justamente a parte que os dentistas amam. Também sou dentista, tá? Pode não parecer, porque eu gosto de farmaco, mas eu sou. Mas cai a parte que os dentistas mais amam. Farmacocinética, farmacodinâmica, absorção, distribuição, então é isso que está caindo, tá? Então é o que tem para hoje, vai ter que amar, tá? E é o que tem caído nos últimos anos. Outro tópico que ano passado eu bati muito que ia cair, eu me sinto muito bem quando cai, porque assim, né, parece que eu não bati à toa, é sedação, então tem sido muito cobrado, e ano passado caiu uma questão, e com certeza quem fez curso aqui acertou, porque sedação é um tópico recorrente, quem sempre bate na tecla, estuda sedação, vai cair e tal. Enfim, caiu, tá? Então, para esse ano, a perspectiva é que isso permaneça. Tópicos em sedação e também farmacocinética e farmacodinâmica. Ou seja, essa primeira aula é a aula mais importante, entre aspas. Não que vocês devam faltar as outras aulas. Mas, afinal, vocês estão pagando, inclusive, né? Mas essa é a aula que tem mais probabilidade de cair nos últimos tempos, tá? Bom... E aí, o que nós vamos ver hoje, né? Nós vamos ver 5 primeiros capítulos do Andrade, se Deus ajudar e se tudo der certo, porque é um assunto extenso que a gente sempre corre um pouco, então vai depender também um pouco das dúvidas que vocês vão ter em relação à matéria, tá? A gente vai ver os 5 primeiros capítulos do Andrade, que são eles: a importância da consulta odontológica inicial, que é um capítulo que em geral tira de letra, formas farmacêuticas e vídeo de administração, cinética e dinâmica dos fármacos,
sedação e anestesia para fechar com uma coisa que vocês gostam e que, em geral, as pessoas gostam, né? Porque a gente usa anestesia toda semana, então a gente vê um propósito no estudo disso, né? Não é a fórmula de Bhaskara da odontologia. Mas tudo tem um propósito. Basta ver com o coração aberto. Bom, no primeiro capítulo, o Andrade traz um pouco dos conceitos de anamnese, aferição de sinais vitais. Isso está em outros livros também que estão sendo cobrados. Então, mais uma vez, na Marinha, tem aquela questão do de acordo com, né? Que a gente sempre bate na tecla deles fecharem a bibliografia em relação à pergunta. Outro livro do Andrade é cobrado na Marinha, que é o livro de urgências, né? O livro de emergências médicas do Andrade. E esse capítulo, ele está igualzinho nos dois. Então, provavelmente, quando cai alguma questão em relação a esse capítulo, pode ser cobrada tanto pelo Andrade Farmacologia 2014, quanto pelo de urgências, né, de emergências. E uma coisa importante, mas aí todo mundo que, não sei se vocês fazem concurso com regularidade, todo mundo faz concurso com regularidade ou só tenta a Marinha? São pessoas focadas? Não faz com regularidade. Estão tentando só a Marinha, estão focados na Marinha. Porque a gente tem outra turma aqui, que é a turma regular, que é uma turma mais geralzona, que tenta tudo, o que vê na frente está tentando, e é isso aí, né? Tem que tentar mesmo. E são, em geral, qual a diferença do estudo da Marinha para essas outras provas? O conteúdo de vocês é muito direcionado, né? E essas outras turmas, elas têm uma preocupação bem maior do que a de vocês, apesar da prova ser difícil da Marinha, não digo que é fácil, é uma prova bem difícil, mas que tem uma bibliografia mais restrita. Quando você abre um concurso para o TRT, TRF, e aí você tem os tópicos em farmacologia e não tem livro nenhum, aí você fica, né, meu santo Daly, meu santo Goodman, meu santo Katzung, quem vai me salvar, né? Vocês, felizmente, em farmacologia eu me sinto confortável em dar essa aula, pois é o Andrade. Então, para vocês é bem mais confortável, tá? Algumas coisas meio que são obrigação de um concurseiro saber. Né? Por exemplo, classificação ASA. Você não vai ganhar um biscoito se você acertar a questão de classificação ASA, porque provavelmente 300, 3.000 pessoas acertaram essa questão também, tá? Então é mandatório saber classificação ASA. Por quê? Tem no livro de farmácia, tem no livro de cirurgia, tem no livro de pediatria, tem em todos os livros, tá? E uma coisa que eu sempre falo os extremos nunca caem, tá? Porque nunca cai o fácil. Então, nunca vai cair o ASA 1 e o ASA 6. Sempre falo, se cair, tudo bem. Depois a gente conversa, vamos rir muito, né? Vamos nos abraçar na sua aprovação. Mas provavelmente não vai cair. Por quê? Porque é fácil, né? Então, meio que dá uma nivelada por baixo. O concurso da Marinha não tem essa característica. Uma coisa que o Andrade bate muito na tecla é de pacientes que têm múltiplas condições. Então, de uma forma um pouco óbvia, eles têm... Às vezes eu falo que as coisas são de uma forma um pouco óbvia, a gente já fez cara feia pra mim, porque tipo, não era tão óbvio assim. Então, quando não for óbvio, vocês falam, não tão óbvio, tá? Que a gente volta. Então, os pacientes que tenham mais do que uma condição, eles são enquadrados na característica, na classificação mais grave, tá? E ele sempre bate na tecla, né? Que é o que eu sempre falo para os meus alunos aí na faculdade, que é outro perfil de alunos, são alunos mais medrosos, de que a gente não tem que pedir, né, a benção para o médico, que no final a gente pede parecer, mas a responsabilidade é do dentista. Então o Andrade sempre bate muito nessa tecla. Pedir o parecer é importante, mas a responsabilidade final é do dentista. ASA 1, já adiantei para vocês que provavelmente não vai cair. Por quê? É um paciente saudável, tá? Um paciente que tolera bem um procedimento e que você não vai ter que fazer nenhuma adequação no atendimento dele. E aí, coisas importantes. Eles têm um mínimo risco de complicações, são pacientes que em geral não são ansiosos e as exceções são pessoas muito jovens ou muito idosas, que são os extremos de idade. Então eles não são considerados ASA 1 mesmo que saudáveis e calmos, tá? E a partir daí é o que começa a ser cobrado nas provas. São essas transições entre essas classificações, né? Principalmente entre ASA 2 e 3. Sempre é o que tem caído. Por ser a maior lista e por confundir um pouco mais. No ASA 2, são os pacientes que têm uma doença sistêmica moderada. Ou seja, eles vão precisar de uma modificação no plano de tratamento, mas não tem o risco de graves complicações.
tá? E aí, são os exemplos. Essa tabela, vocês têm uma meio que obrigação de saber mesmo, tá? Não tem muito o que fazer, mas uma forma de você sempre lembrar é que o ASA 2 são as condições que são controladas, né? Por exemplo, um diabetes compensado, uma hipertensão controlada. Então, em geral, são pacientes que estão controlados, tá? Algumas coisas para chamar a atenção aqui. Ansiedade. Como eu falei para vocês, tem sido cobrado sedação e é um tópico recorrente, até porque não é de lida diária do dentista. Na maioria das vezes, implantodontista, no máximo odontopediatra, usa com a maior frequência sedação, tá? Então, isso tem sido muito cobrado. E os pacientes extremamente ansiosos, eles são ASA 2. Então, isso tem caído com alguma frequência em concursos de prefeitura, enfim. Então, pode ser cobrado na Marinha. Uma outra coisa, para chamar a atenção, é o diabetes, tá? Que o ASA 2, ele é o diabetes tipo 2. E aí, a gente volta para os dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, qual é o tipo de diabetes? Como é o tipo 1? Não, ele toma o quê? Insulino dependente. E o tipo 2, hipoglicemia antioral. Então, com hipoglicemia ele é considerado ASA 2, tá? Por que isso? Menores flutuações na taxa de glicose, tá? Então, é um paciente com menor risco do que o diabetes tipo 1. Então, quando cai, geralmente cai esse tipo de questão, porque são esses pequenos detalhes que confundem, tá? O ASA 3, aí ele já passa a uma gravidade maior. Ou seja, ele tem uma doença mais grave que limita as suas funções. E aí você vai ter que fazer modificações de tratamento no plano e provavelmente, né, de forma desejável, trocar informações com o médico sobre o atendimento desse paciente. Aí, uma coisa importante, um outro detalhe que é cobrado, é quando você pode atender o paciente e quando você não pode atender o paciente, tá? O ASA 3, ele não tem uma contraindicação em procedimentos eletivos, apesar de ter uma condição mais grave em relação ao ASA 2. Então, assim, ASA 1, 2 e 3, vocês fazem faz um risquinho ligando os três, falando que eles podem fazer procedimentos eletivos, tá? Porque, em geral, é isso que é cobrado. E eles, contudo, apesar desses procedimentos eletivos poderem ser realizados, há um maior risco de complicações desses pacientes. Por exemplo, aí o paciente já tem uma obesidade mórbida. Você lembra que no ASA 2 era uma obesidade moderada. Aqui já é o diabetes tipo 1, mesmo que controlado. Último trimestre da gestação, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congênita, DPOC, asma instável, né, com episódios frequentes, pacientes sob quimioterapia, hemofílicos e infarto há mais de 6 meses sintomáticos. Ou seja, são pacientes que requerem uma mudança grande no plano de tratamento, né? Às vezes, geralmente, horário da consulta, muitas vezes suspensão de medicação, dobrar a dose da medicação, enfim. São pacientes que requerem maiores cuidados. E o ASA 4, que já é um paciente que já não vai ser para procedimento eletivo. Então, aí já dá um pulo no seu esquema aí para você aprender. Então, nesse paciente, você vai postergar sempre que possível. E aí vai tratar as urgências, tá? Quem são esses pacientes? Pacientes que tenham um agravamento das condições que a gente já falou. Por exemplo, paciente tinha DPOC, ou seja, doença pulmonar obstrutiva crônica, respirava mal. Agora o paciente, ele se sente mal até parado, né? Ele não precisa nem fazer esforço para se sentir mal. Incapazes de andar ou subir escadas. Pacientes que acordam durante a noite no peito ou falta de ar, tá? Pacientes com angina que é instável e piora mesmo com medicação. Histórias de infarto recente com pressão alta. E pacientes que suplementam com oxigênio de forma contínua. Então, todos esses pacientes, eles podem ser atendidos, mas preferencialmente não de forma eletiva, tá? E sim atender às urgências do paciente e postergar sempre que possível, né? Quando esperar uma melhora desse quadro aí. Se o paciente for diabético
Então, tipo, em tese, tipo 3, tá? Mas aí fica no limbo do paciente, porque você não pode atender paciente com glicose de 300, por exemplo. Aí ele já seria tipo 4, entende? Como isso, em geral, não está na bibliografia, não é cobrado, tá? Mas em tese é tipo 3. Porém, pode ser tipo 4. Entende como isso é tenso? Então, provavelmente não será cobrado, tá? Mas em tese é tipo 3. E aí, a gente vai para os pacientes asa 5, que são pacientes que aí de jeito nenhum são atendidos em ambulatório, tá? Que aí já são pacientes terminais em que você faz cuidados paliativos. E aí o Andrade, mais uma vez, o que é característico da Marinha? Cobra exatamente ipsiliters, né? O que está no livro. Então, provavelmente, se cair, vai cair com esse enunciado. Mas aqui encaixe qualquer doença em estágio terminal, tá? Hepática, renal, qualquer doença em estado terminal, em que não há uma expectativa de vida do paciente nas próximas 24 horas. Então, esse é o ASA 5. E o ASA 6, né? Agora que eu tô vendo que aqui tá ASA 4, mas é ASA 5. ASA 6 é importante pontuar porque às vezes vocês estão em casa e aí estão assistindo o vídeo. E aí vocês ficam olhando pra TV e aí depois minha caixa de entrada fica assim, e eu não assisto meu vídeo, né? Então, nesse momento a gente faz essa correçãozinha. Bom, e o ASA 6, que é o paciente com morte cerebral, tá? Então, é um paciente que claramente a gente não vai atender. E é uma classificação que foi criada por fim, né, de doação de órgãos. Então, essa é a principal utilização dessa classificação, tá? Alguma dúvida em classificação ASA? Em geral, em farmacologia, no livro do Andrade, é isso que traz, tá? Então, recapitulando, a gente tem 6 classificações, a primeira e a última podem esquecer. Sabe para que serve a primeira classificação, ASA 1? Para calcular a tubete anestésio. Porque quando o paciente não é ASA 1, aí você pode ter que compensar no vasoconstritor e aí o cálculo é diferente, tá? Então, em geral, porque o que tem acontecido muito em concurso, pessoal entrando com recurso justo em questão de cálculo de número de tubetes. Porque quando você pede para... Já adiantando o final da aula, eu vou e volto, tá? Eu sou meio assim, espero que vocês consigam acompanhar, vão conseguir. Quando o paciente ele é ASA 1, você calcula por aquela quantidade máxima, 4,4 miligramas por quilo, 6,6, 7, tá? Quando o paciente ele tem um problema cardíaco, você calcula por quantidade máxima do vaso e não da base, que no caso é 0,04 miligramas por consulta do vaso. A gente vai ver isso mais na frente, tá? Então, isso tem sido colocado muito nas questões de concurso, então vocês fiquem atentos, porque aí também pode ser um recurso que vocês também podem lançar a mão, com honestidade, porque é direito, de você perguntar e, na verdade, ter 2 respostas certas. É muita ingenuidade da banca que faz isso, mas pode acontecer, tá? Já aconteceu. Por quê? Porque você tem que fechar se o paciente, para calcular o tubete, se ele é ASA 1 ou não, né? Se ele vai precisar ter o vasoconstritor controlado ou não, tá? Então fiquem atentos em relação a isso. Bom, ASA 2, tá rápido ou tá ok? ASA 2, doença sistêmica moderada ou menor tolerância. E aí a gente lembra que nem sempre só doença, né? Extremos de idade também são considerados, tá? E aí, eu vou até voltar aqui para uma coisa importante. Qual trimestre que a gente atende grávida? Segundo trimestre, né? Vocês perceberam a classificação ASA? Quem é ASA 2? ASA 2. Ou seja, você pode atender de forma eletiva primeiro e segundo trimestres. Isso é outra pegadinha que é usada com frequência em concurso, tá? Porque o nosso impulso é marcar que o primeiro trimestre é ASA 3. Porque você tem que evitar procedimentos eletivos. Mas na classificação ASA não é considerado, tá? Como se você fazer esse parênteses, sublinha isso daí,
porque é uma casquinha de banana, tá? Bom, asa 3, então voltando, asa 2, pacientes com doença moderada ou menor tolerância. Menor tolerância a gente lembra de ansiosos e extremos de idade, são coisas que têm sido cobradas. Asa 3, doenças mais severa, né, que é uma tradução feia, doença mais grave, que limita as atividades. E aí, obesidade mórbida pode ser considerada, tá? Asa 4, doença grave com risco iminente de morte. Asa 5, paciente com fase terminal, tá? Que não é atendido. Então, lembrando que nesse paciente os procedimentos eletivos não são indicados, que é isso que é importante a gente aprender. Ó, eu nem boto animação porque eu ignoro o asa 6, que geralmente não cai, tá? Então, esse meio entre 2 e 4, em geral, é o que é cobrado em concurso, certo? E aí, ele discute um pouco, e aí é mais uma questão mais filosófica, né? O Andrade querendo conversar um pouco com a gente sobre anamnese, sobre anamnese dirigida ao paciente, exame físico, avaliação dos sinais vitais e da relação com o médico. Tudo isso ele traz nesse capítulo. Quais são os principais pontos em relação a isso? Bom, ele bate muito na tecla da questão da anamnese dirigida. O que é uma anamnese dirigida? Né? Todo mundo aqui faz isso, tá? Faz isso no consultório. Quando você sabe que o paciente tem alguma condição, você dirige a anamnese para aquela condição específica. Se ele é diabético, você tomou a sua insulina, você tomou a sua medicação, você tomou hoje, você vem sendo acompanhado, está controlado. Então, isso é uma anamnese dirigida, tá? E aí ele traz 4 perguntas. Como está o controle atual da doença? O que isso indica para o paciente? Então, o paciente chega lá na clínica de vocês dizendo que ele não está tomando a medicação, tá? Que ele esquece, que ele não vai. O que isso quer dizer? O paciente, ele não é um paciente que adere muito a tratamento, então ele pode não aderir ao seu tratamento. E é um paciente que pode dar um prejuízo faltando suas consultas. Então, basicamente é isso que o Andrade conversa. Em relação a medicamento, o que é importante? E é uma coisa que também seria um terceiro tópico que eu apostaria que caísse. Interações medicamentosas, tá? É um capítulo que nem é tão grande do Andrade, mas é um capítulo que tem muita decorebinha. Então, é um capítulo que é bem provável, bem caível, né? E aí, por que perguntar se o paciente toma medicamento diário? Para saber de possíveis interações, né, de medicamentos que ele toma de forma contínua, por exemplo, tá? Como paracetamol e varfarina. Todo mundo lembra quem é varfarina? Aqui. Varfarina é um anticoagulante, tá? E o paracetamol, todo mundo conhece, né, que é o Tilenol, é um fármaco analgésico não opioide. Esses fármacos interagem, paracetamol, na verdade, farmacologista, sou dentista, porém sou farmacologista também, né? Dentista, farmacologista, estomatologista é uma pessoa que as pessoas evitam em festas, né? Uma pessoa que a pessoa não fala comigo em festas. Em farmacologia, a gente não gosta muito do paracetamol por motivo de que ele é um pouco danoso para o nosso organismo, de uma forma geral, né? Sendo bem geral. E uma das coisas que o paracetamol faz é interagir com diversos fármacos de metabolização hepática, como, por exemplo, a varfarina. E, ao interagir com a varfarina, ele pode aumentar o índice de sangramento desses pacientes, tá? O tempo de protrombina desses pacientes que tomam varfarina. Então, é uma interação importante e bastante comum, que às vezes o próprio paciente não sabe. Em geral, o próprio paciente não sabe, toma em casa e está de boas, né? Super guerreiro. Mas, enfim, a gente tem que atentar em relação a isso. No capítulo de interações a gente vai ver muito mais em relação a isso, vão ficar bem assustados e vão ficar bem atentos à anamnese agora em relação a interações. Se o paciente passou por alguma complicação recente, por quê? Episódios recentes podem indicar uma falta de controle da doença. Paciente asmático que passa mal com frequência, ele pode passar mal na cadeira, né? Tem a questão da interação com os sulfitos, a gente vai ver tudo isso, tá? E se o paciente tomou a medicação hoje, quase famosa, tá vendo? Quase foi alçada à fama, muito pouco.
você toma uma medicação hoje. Ou seja, seu paciente, o que acontece? Isso é muito comum, por exemplo, lá na faculdade. O paciente chega lá para ser atendido com muito medo, ele não toma café da manhã, né? Ele é diabético e ele não toma café da manhã. Ele deve acontecer no consultório. Ele não toma o remédio porque ele acha que interage. A gente não, em geral, esse paciente é leigo. A gente que né? A gente que se formou e tal, e o paciente realmente é leigo. Mas isso é um mito e tem que sempre ser perguntado. Então, várias vezes alunos já deram um suquinho na boca de paciente, então ele já sabe que a primeira coisa que pergunta é se o paciente comeu antes de entrar no consultório. E medicação nem se fala, a maioria realmente não toma, tá? Inclusive medicação para pressão. Então é importante na anamnese dirigida também perguntar se o paciente tomou a medicação. Essa parte não tem na apostila, não. Não tem na apostila? Não. Tudo bem. Então, faremos um ajuste nessa apostila, tá? Terá essa parte na apostila. Estranho. Mas ok. Me distraí pra mim. Tá. Mas o que mais cai, o que pode ser uma explicação de por que não está na apostila, pois a apostila é um condensado de 5 capítulos, é a questão da aferição dos sinais, tá? É o que é cobrado no concurso. Eu tô perguntando, não tem como surpresa, porque eu sou uma pessoa prolixa, entendeu? Então eu fico surpresa porque eu sou prolixa, mas não cai em geral, tá? Mas é importante falar. Tá. O que tem caído é a questão de aferição de sinais vitais, tá? Caiu há pouco tempo, questão de frequência respiratória. Obviamente, sempre vai cair o que não vai cair a pressão. É igual a asa 1 e asa 6. Não vai cair a pressão 12/8, que a galera já tá manjando total. Então, caiu o quê? Frequência respiratória e pode cair pulso. Então, isso é uma coisa que realmente pode cair. Por quê? Porque é uma área comum de interseção, né, uma área de interseção entre o livro de emergências e entre o de farmacologia. Então, eles matam uma coelhada, um coelho, né? Enfim, isso, exatamente. Exato, 2 coelhos com a cajadada. Exatamente, muito obrigada. Bom, muita coisa na minha cabeça, não lembro mais os ditados. Bom, então, em geral, é isso que nesse capítulo é o mais importante, tá? Se eu pudesse colocar uma estrelinha, porque acaba sendo uma forma mais confortável para a banca de abordar um assunto. Em relação à inspeção geral e local, o que a gente pode pontuar é que a inspeção geral observa a fisionomia do paciente, aquela aula que a gente já teve lá na estomatologia, de exame clínico, de observar a inspeção geral fora, né, do paciente, a fisionomia, cor da pele, aspecto geral. E a inspeção local, que é dirigida à cabeça e pescoço. A gente também tem a inspeção intrabucal, que obviamente se dá na face interna da boca, que é a semiologia dos dentes e periodontal. O que tem sido cobrado, como eu falei pra vocês, é essa parte, tá? Que isso com certeza tem na apostila. Se isso não tiver na apostila, pode me demitir agora. Tem na apostila, né? Isso daí. Você que tem que ser minha assistente, ó. Você sentou na frente, minha assistente. Bom, então faz parte do exame. E provavelmente a minha sogra, inclusive, essa semana que ela vai colocar implante. E a pior coisa do mundo é você ter alguém na sua família que vai para um dentista, que eu recomendo que não seja você, porque não vai te pagar e vai te dar muita dor de cabeça. Então ela vai fazer um implante e ela perguntou por que os dentistas não aferem pressão. Aí eu fiquei assim, né? Eu não sei realmente. Mas a gente deveria, por motivos, né, de paciente de repente passa mal e a gente vai ser... Não é nem por amor ao paciente não, né? É por amor à nossa carreira mesmo, né? Enfim. Pulso, frequência e pressão, tá? Todos eles, no livro do Andrade, estão interligados na forma de aferir. Por quê? Qual a forma certa de se aferir uma pressão? Pergunta vaga, né? Uma pergunta abstrata. Qual a forma certa de se... Qual a primeira coisa? Isso caiu na prova. Semestre passado caiu na prova de diagnóstico, ninguém acertou a questão toda. Qual a primeira etapa? Eu pedi uma questão, descreva... Olha como eu sou uma professora super legal, né? Vocês queriam todos ser meus alunos na faculdade. Descreva o procedimento de aferição de pressão arterial. Sim. Todos falaram isso.
Todos falaram isso. Tá certo. Tá certo. Depois. Braço esquerdo. Pode ser o direito também, braço, né? Importante. Posição mais próxima. Não sei como dizer isso, mas não assim. Sabe qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente afere a pressão? Depois de posicionar posicionar, né, o braço do aparelho, né? Da semiologia, é aferir o pulso. Certo? Ninguém faz isso. Obviamente, na faculdade a gente ensina o cedo, porque a gente se forma que vem a desgraça, né? Que a gente atende como a gente quer na nossa cabeça, a gente faz o que quer, né? Também faz. Mas, enfim, na faculdade a gente tem que ensinar o que é certo. Então, por que tá interligado? Porque a primeira coisa que você faz quando vai aferir pressão, depois de sentar, conversar, acalmar, né? É aferir o pulso. Porque você infla até o pulso sumir. Para você não né? Super inflar, né? Então, para você evitar estase sanguínea prolongada do paciente. Então, você afere, infla até não sentir mais o pulso. A partir daí, você começa... você pode até inflar mais 20 acima disso, 10, e aí você começa a soltar, tá? Por que isso é feito? Porque tem paciente que tem a pressão muito baixinha. Às vezes você infla no 200, sem uma necessidade grande disso. E aí você causa um estase sanguíneo sem necessidade no paciente, tá? Por isso que eles estão interligados. E a frequência vocês vão ver por quê também. Bom, o pulso. O pulso é uma onda de distensão de uma artéria, tá? Em geral, em pacientes, como a nossa amiga falou, a gente afere no braço, né, em adultos, que é o que a gente chama de pulso radial. Na verdade, ela estava falando de pressão, mas eu quero dar o crédito para ela. A gente afere no braço, que é esse pulso radial, da artéria radial. E a gente pode também fazer o pulso carotídeo, tá? Que é o pulso aqui no pescoço. Só que por motivos de você fazer uma pessoa desmaiar, a gente evita o pulso carotídeo, né? Por conta dos baroreceptores que estão na carótida. Então, uma pressão exacerbada na carótida, você pode fazer o paciente ter uma síncope. Na verdade, dá um leve desmaio. Então, é uma coisa um pouco desagradável. Mas pode ser feito. Nos bebês, você afere naquela fossa que é a fossa justamente onde se localiza o limite final do aparelho, né? Que é a fossa antecubital, tá? Que é a artéria braquial. Nos bebês a gente afere aqui. O que a gente faz? Coloca as extremidades dos dedos, isso é muito elementar, aí você fica assim, meu Deus, quinta-feira, 6 horas da tarde, eu estou num cursinho para aprender a aferir pressão. Pois é, meus amigos, ninguém falou que ser da Marinha seria fácil, né? Vai ter que aguentar realmente essa coisa bem elementar, que é usar os 2 dedos, e aí você não usar o polegar, por quê? Tem uma artéria própria, muito bem, que orgulho de vocês. Ela é ótima, ela fica só rindo. Não usar o polegar por conta da artéria própria, né, que pode mascarar a pulsação. Avaliar o pulso como forte ou fraco, tá? Regular ou irregular. E aí, o Andrade traz aquela velha questão de que as pessoas amam de aferir por 30, multiplicar por 2 ou aferir por 1 minuto, tá? Sempre tem um aluno que pergunta se pode ser por 15 e multiplicar por 4. Mas, obviamente, isso é uma coisa que não é muito precisa. Até por 30 e por 2 não é muito preciso, tá? Mas o Andrade, ele avalia isso como correto. E isso é o que tem sido cobrado em concurso, ou seja, valores de referência. Em pulso e em pressão, a gente não tem muito problema. Mas cuidado quando forem estudar, pegar banco de prova, de questões, pois tem uma outra tabela, né, de frequência respiratória, que não é do interesse de vocês, pois não cai na Marinha, tá? Mas caso encontrem uma questão em que a resposta seja outra, de frequência respiratória, olhar a bibliografia, tá? E aí, em tudo, um dos macetes o bebê sempre é maior, para ajudar na escala do decoreba. Então, o bebê, ele é de 100 a 170. Crianças de 2 a 10 anos, 70 a 120. E maiores de 10 e adultos, 60 a 100.
Por que está interligado a pulso com a frequência? Porque nessa hora vai ser a hora, né, da gente brilhar, de ser a Grazi Massafera, de ser um ator muito importante. Me falta o nome de um ator importante. Que é, você vai fingir que continua aferindo o pulso e, na verdade, vai olhar as incursões torácicas do paciente. Os alunos adoram fazer isso, eles se acham muito criminosos por estarem infringindo, né? Mas só um minutinho, senhor, e você se posiciona como se estivesse aferindo o pulso, mas na verdade você está observando como o paciente respira. Por quê? E isso tem vários livros textos, né? E é o que a gente observa mesmo na prática. O paciente, ele vai fazer qualquer coisa que ele acha que não seja câncer. Se ele achar que respirar rápido é ruim para ele, ele vai prender a respiração. Se ele achar que respirar pouco, ele vai hiperventilar. Então, a gente não avisa por motivos de não interferir no processo, tá? Então, você se posiciona como se estivesse aferindo o pulso e conta as incursões de 30 segundos e multiplica por 2 ou 1 minuto. E isso caiu há pouco tempo, tá? Há 2 concursos caiu essa questão. E mais uma vez, o macete aqui no bebê sempre é maior, tá? E nessa questão, como a prova da Marinha é ABCDE, tinha assim. Então, e perguntava no adulto. Então, você sabia que era menor. Quem faz Aprimore sabe. Então, você acertava a questão, sem grandes dificuldades para decorar, tá? E alguns conceitos que podem ser cobrados, que são bradipneia, que é a respiração, né, diminuição no número da frequência, taquipneia, que é o aceleramento da frequência, aumento. Dispneia, tudo que é dis, quer dizer que é... Você balança a cabeça. Tudo que é dis é o quê? Irregular, em geral, né? É de uma forma irregular, que não acontece de uma forma desejável. Então, é uma respiração que ocorre de forma disforme, irregular. E a apneia, que é a parada, né, da respiração. Em geral, gestantes, é esperável, principalmente depois do 2º trimestre, que elas tenham tanto dispneia quanto ou taquipneia, né, por motivos de que não é fácil ser gestante, quem já foi sabe. Então, aumenta muitas vezes a respiração, ou essa respiração pode acontecer de forma dificultosa. Na síndrome da hiperventilação, o que se espera que aconteça é a taquipneia, ou seja, um aumento da frequência. E o Andrade ele comenta brevemente sobre a respiração de Kussmaul, que nada mais é do que uma respiração característica de pacientes diabéticos, né? Que é uma respiração em que você sente um hálito cetônico e que é acompanhada muitas vezes de náuseas, vômitos e dor abdominal, ou seja, caracterizando um quadro de diabetes descompensado, tá? Então, é um highlight que o Andrade dá nesse capítulo. Em relação à pressão, é o que sempre tem menos probabilidade de cair por ser mais difundido, como eu falei para vocês. Mas não custa nada, né, lembrar disso. Lembrar que a pressão, ela depende de múltiplos fatores, como, por exemplo, a frequência do coração e a resistência dos vasos, tá? E é nada mais nada menos do que a força do sangue contra a parede. Então, obviamente, se você diminui o tamanho da parede, a força do sangue aumenta. E por assim vai, tá? Bom, algumas coisas que o livro comenta, os 2 livros comentam nesse caso, vou ter colocado a bibliografia do Emergências aí também nesse capítulo, que é verificar se o paciente está com a bexiga cheia, se ele ingeriu cafeína ou se ele se exercitou há pouco tempo, tá? Manter o paciente em repouso, como ela falou, sentar o paciente e conversar com o paciente a fim de evitar que você tenha um valor errôneo. Por exemplo, o paciente está muito afobado, acabou de chegar da rua, ia perdendo o ônibus. Ou o paciente tem medo de você, né, que é a síndrome do jaleco branco, que é branco, rosa, Madame Cherie, enfim, qualquer
É madame? Eu sempre esqueço. Enfim. Hã? Doutora Cherry, isso aí. Doutora Cherry, enfim, qualquer jaleco, tá? E é porque tem que fazer a piada do tiozão do pavê. Eu não posso passar sem fazer essa piada. E após 1 ou 2 minutos medir novamente, tá? E o diagnóstico de pressão arterial elevada se dá normalmente em pelo menos 2 consultas diferentes. Então você tem que aferir numa frequência de pelo menos 2 vezes a pressão elevada nesse paciente, tá? E descartar outras causas, como por exemplo ansiedade. E aí ele traz os 2 métodos, o auscultatório, que é o método que a gente em geral aprende primeiro, né, que é o método raiz, e o método oscilométrico, que é o método mais Nutella, né, que ele te dá um valor digital, tá? Que ambos são validados, podem ser utilizados sem problema. Só que esse aparelho, em geral, ele descalibra muito rápido. E pela própria natureza dele, de andar na bolsa. Então, em geral, quem tem pressão alta anda com ele na bolsa. Minha sogra tem 3 aparelhos e eu não estou... Um dia eu vou colocar uma foto dela sem mostrar o rosto, mas mostrando sua bolsa cheia de aparelhos de pressão. E nenhum funciona, tá? Porque cada um dá um valor e, de fato, por conta desse movimento, enfim. Então, ele descalibra fácil, mas ele, quando é comprado, ele funciona, tá? Se for usado de forma adequada. E aí, você tem os valores, que, mais uma vez, é o que é cobrado. Então, o clássico 12/8, tá? Na normal. E aí você, estágio de pré-hipertensão, hipertensão estágio 1, hipertensão estágio 2. Então, em geral, é isso que é cobrado em relação à pressão, tá? Assim como nas outras avaliações de sinais vitais. Então, vamos começar a resolver questões, né? Para aplicar um pouco o conteúdo. Essa questão é de 2016 e pergunta quais os afirmativos abaixo acerca da anamnese está correta. Então, essa questão, apesar de não ser... Vocês vão ver que tem não só tem questões da Marinha, mas como em outros concursos correlatos que usaram o Andrade como bibliografia, tá? E essa questão está escrita com as palavras do Andrade, no capítulo de anamnese, tá? Então, é um bom exercício para revisar. Então, qual das afirmativas abaixo acerca da anamnese está correta? Estão lendo? Já temos uma resposta aqui. Todos leram? Muito rápida ela, né? Todos distraídos enquanto você estava lendo. Ela não é um pré-requisito de uma consulta? Durante a realização da anamnese, não se obtém informações úteis. Permite identificar medicamentos que o paciente faz uso. Então, essas questões são como unicórnio, mas elas existem, tá? E um belo dia pode ser a sua vez. Nunca ignore o destino. Às vezes acontece, tá? Vocês vão ver questões de exército que vocês vão ficar assim, quê? Mas também tem aquelas questões de quê? Entendeu? Tem os 2 quê. Então, letra C. E aí a questão que caiu na Marinha, na seleção de 2 anos, que foi a frequência, tá? E aí, perguntando nos adultos, que qual é a resposta? É a letra E, né? E aí o macete, como eu falei pra vocês, funcionou bem. Mandei, né? Representei, fortaleci. Bom, frequentemente questões com texto gigante perguntando coisa bastante simples, tá? Pra você ficar tonto, tipo Enem, antes de chegar lá. Então vamos ao que interessa, que é uma gestante no primeiro trimestre. Então vejam, o que é perguntado em asa? Tem inúmeras questões de gestante, tá? Ela é asa o quê? Ela é asa 2, tá? Não confundir. Bom, isso é interessante. Foi uma questão do EBSER. Perguntando, também é um texto enorme, né, que nada diz, mas que perguntando de um paciente, mas bem assim. Mas não pule um texto. No momento da prova você está lá para isso. Então você lê, mas tente não ficar tonto. A Marinha não é assim. O paciente tem 1 metro... Se fosse a Marinha, seria isso, enunciado. A paciente tem 1,57 m, pesa 86 kg. Eu gosto da Marinha que ela é bem objetiva. Então, ela é asa o quê?
não tem problemas de saúde, como ela falou. Ela já chutou ali, chutou não, né? Falou com muita propriedade. E aí a gente vai lembrar de quê? Hoje vocês sabem, né? Quem está na luta contra o peso, tem várias pessoas muito magras aqui, mas eu estou na luta contra o peso sempre. A gente sabe que o percentual de gordura agora é o que manda, né? É o que pisa, não é mais o IMC. Só que em concurso público é o que pisa? Não. É o que está no livro. E livros são desatualizados. Então eles são baseados em quê? Não, veja, o Andrade é um livro de 2014. A gente está em que ano? 2018. Do ponto de vista de farmacologia, muitas águas já rolaram aí. Fármacos entraram e saíram e muita coisa aconteceu, tá? Mas enfim, para a Marinha não. Que é o que importa. Bom, então, no livro o que vale é o IMC. Lembra do IMC? Todo mundo que já comprou uma boa forma com a Juliana Paz na capa. E aí tinha aquele... Na Capricho tinha, cara. Veja quem é seu gato ideal e veja seu IMC. Para saber se seu gato ideal vai querer você. Né? Então, nessa questão a gente resolve pelo IMC. Incrivelmente. Então, alguma vez aquela revista que foi pro lixo vai servir para você, tá? Que é calcular a classificação ASA. Como ela falou, é um paciente considerado de obesidade moderada. Daí ele se enquadrar no 2. O que é uma coisa que a gente pensa, né? Tipo assim, quantos quilos eu tenho? Qual é o meu tamanho? Eu pensaria isso? Você pensou isso? Sim. Pois é. Já estive lá. Então, eu tenho 1,60, então já estive quase lá. Então, eu pensaria nisso, porque o concurseiro tem que ser rápido. Mas, para quem é uma pessoa que gosta da academia e quer fazer as coisas da forma, né, sistemática, quem tem toque, você pode usar a fórmula do IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Tá? Mas e se você não lembra a tabela do IMC, você faz o que com isso? Absolutamente nada. Mas minha função era trazer a ciência para vocês. Tá? Mas claramente a gente conseguiria resolver aquilo com bom senso, certo? Então a gente calculando, daria um IMC de 34,9, obesidade grau 1, ó, quase mórbida. Olha como o IMC é implacável. A coitada nem é tão gordinha assim, né? Mas o IMC é implacável, tá? Então, quem quiser tirar foto, enfim. Ou só anotar a fórmula e aí vocês resolvem, tá? Fiz isso muito na minha vida já. Bom, CADA. O CADA, ele já não é como a Marinha. O CADA, ele tem questões extremamente longas. Agora, uma coisa sobre CADA. Eu coloquei algumas questões de CADA, eu sempre coloco pra gente listar alguns conteúdos, mas sempre pontuando que o livro do CADA não é o Andrade, tá? Por exemplo, na classificação ASA dá 1000 graus, tudo certo, show. Mas em outros assuntos, cuidado, tá? Em farmacologia. Com o CADA, porque não bate muito, certo? Bom, indivíduo com doença sistêmica grave ou transtorno patológico de qualquer causa, de acordo com ASA, é o quê? ASA 3, né? Então, assim, não tem muito para onde correr. O que em geral é cobrado? Grávida, paciente ansioso, extremos de idade, já olha assim, muita coisa. O que mais? E diabetes, né? Tipo 1 e tipo 2, enfim. Nunca vi, como ela perguntou, diabetes tipo 2 descompensado. Olha, já resolvi muita questão nessa minha vida, nessa minha curta vida de 28 anos. E nunca vi, tá? Porque é uma coisa meio nebulosa. Certo? Alguma dúvida?